em algo que não é para você. E isso trabalha muito até o nosso psicológico, a nossa mente, né? Sobre. Eu deixei separado aqui até uma comparação do perseverante e da pessoa que é teimosa, né? O perseverante, ele caminha e mesmo que ele não veja os frutos, mesmo que ele não veja o resultado, ele reconhece no processo, ele reconhece no caminho que ele teve um certo avanço. Então, isso na mente dele, amém, eu estou no caminho certo, assim eu vou avançar. Já uma pessoa teimosa é uma pessoa que não dá o braço a torcer e acaba querendo provar a coisa para si mesmo e para os outros, Sim. né? E aí acaba entrando até em um momento de frustração, né? Porque aí ele quer mostrar para ele, para todo mundo que ele é o melhor, que ele que sabe de tudo. E Quer mesmo provar a assim, todo momento, né? exatamente, mesmo diante de ciclos, né, da família, que chama atenção, que tem mais intimidade, fala, não, não faz isso, não faz aquilo. E mesmo assim, a pessoa ainda quer fazer isso, acaba até tendo uma frustração. Então, há uma diferença entre o perseverante e o teimoso. Então, essa é a importância de você buscar a Deus em descobrir quais sonhos que Ele tem para você. Porque quando nós descobrimos qual o sonho que Deus tem pra gente, a gente vai fluir no caminho, a gente vai passar no processo. Ah, não estou colhendo, não estou vendo resultados, mas está indo. Você está reconhecendo o Exatamente. avanço, você está crescendo, né? E é isso, né? Exatamente. Eu queria até destacar sobre o tema, né, a respeito da mente, né, o governo da mente, o jeito que nós administramos os nossos pensamentos, né? No verso 26 e 28, diz assim, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, porque eu não risquei aqui no caderno. O 28 mesmo. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai. Eu acho muito interessante essa parte. E dominai. Essa é uma das Exatamente. características que nós temos de Deus. Domínio Deus próprio, né? também. Deus domina, Deus governa. Então, Deus Exato. também fez com que nós dominássemos as aves, dominássemos, temos aí o domínio sobre as aves, sobre os animais, né? Sobre tudo que está no campo. Isso é uma das características que nós temos do reflexo do Senhor. Nós dominamos. A gente pode entender o domínio como mandar, administrar, coordenar, governar. Eu acho que esse é um dos pontos até mais encaixável aqui a respeito de dominar, né? Porque Sim. a gente não tem, às vezes, o controle da nossa mente. Não tem controle nenhum da nossa mente. É. E quando você, a aptidão, você chegou até a dizer isso no começo. A aptidão para governar implica a capacidade para organizar, ou seja, organizar, argumentar, né? Ou seja, intelectual, uma pessoa altamente intelectual. Você governa, Deus te Sim. deu essa capacidade. Deus também te deu a sua capacidade da aptidão de implicar na capacidade emocional, ou seja, desejar o bem-estar de si mesmo. Sim. Deus, ele te deu a aptidão para governar e implicar na capacidade para escolher fazer o que é bem e o que é bom para você mesmo. Você Exatamente. pode falar. Assim, sobre os sentimentos, sobre o que se passa na nossa mente. Gente, tem um carro desviado aqui na frente. Eu não entendi, saiu cortando Então, para mim. sobre os sentimentos, emoções, meu Deus do céu. Sentimentos e emoções tem coisas que a gente não tem controle. Só que o que a gente vai fazer com essa emoção que a gente está sentindo, com esse sentimento, com esses pensamentos que estão passando na nossa mente, são escolhas nossas.
Tem coisas que nós não temos controle, realmente. Tem coisas que acontecem com a gente que a gente não tem controle. Só que a gente pode controlar as nossas atitudes diante disso. Então a gente pode. E até os nossos pensamentos, inclusive, assim, a gente tem coisas na nossa mente que realmente são incontroláveis. Mas tem Sim, coisas que são pensamentos disfuncionais que nós temos, pensamentos que de alguma forma não são saudáveis. E por que que nós continuamos tendo? Porque nossa mente está viciada. Nossa mente está viciada em ter pensamentos pecaminosos, pensamentos que são disfuncionais mesmo. E aí, quando a gente olha para isso, a gente tem que pensar que os nossos pensamentos são frutos, assim, tem uma terapia na psicologia, não sei se aqui tem amigos psicólogos que vão saber, mas é a terapia cognitivo-comportamental, e ela é muito usada dentro da psicologia. E como que é, assim, a premissa dela? É que não são, assim, os fatos, não são o que ocorre com a gente que deixa a gente mal, deixa a gente doente, não é nada disso. Mas é a interpretação que a gente faz disso. Aí volta lá aquilo que a gente estava falando, dar significado à dor, dar significado a algo. Nós que damos o significado. Então, todos esses pensamentos também que passam na nossa mente, de alguma forma nós também temos controle, porque a forma que nós olhamos para as situações é o que determina muito do que a gente vai fazer depois, do que a gente vai sentir, das emoções que vão virar um sentimento e às vezes duram dias, anos de sofrimento, porque uma interpretação lá no começo foi feita de forma muito errada, sabe? Isso são isso coisas pode, assim que a gente fala bastante, bastante mesmo. isso pode até gerar lá na frente uma depressão, uma ansiedade, né? Exatamente, exatamente. Coisas Desencadear. que se a gente treinasse um pouquinho a nossa mente para ser um pouquinho mais saudável, se a gente pegasse lá os frutos do espírito e praticasse um pouquinho mais, mudariam, sabe? Mudariam muitas coisas que acontecem na nossa vida. Verdade. E acaba desencadeando muita coisa mesmo. Gente, o que eu acho mais difícil é que, tipo assim, pensa numa galera difícil de buscar ajuda. É o povo cristão. É, Sério, meu Deus. de verdade, assim, na minha opinião, é muito difícil de pedir ajuda de um psicólogo, de um terapeuta. Não que Deus ele não possa nos curar ou por causa da nossa fé, não é isso. Até então, eu já cheguei a desenvolver depressão 2 vezes, tive crises de ansiedade. Quem me conhece e passou por esse tempo de ansiedade me viu aí na igreja com um lado do meu rosto paralisado. Verdade. Foi uma alta crise de ansiedade. Tive dois momentos, 2 períodos de depressão em que eu tentei contra a minha vida. E não, eu não tomei remédio, não, não pedi ajuda. Não que não fosse necessário, é de fato muito necessário. Fui curada? Sim. Deus me libertou? Sim. Deus me curou? Sim. Mas na onde eu quero entrar? É que o povo ele é tão difícil, mas tão difícil, gente, de pedir ajuda, que é porque simplesmente eles não estão com a forma, como posso dizer. Ai, meu Deus, eu cheguei a anotar bem aqui, ó. Achei. Às vezes a gente São não muitas está com a crença. anotações. Hã? Muitas anotações. Menina, não tinha capacidade de. Meu Deus, eu chorei aqui dentro horrores. Falei, Senhor, me ajuda. Eu vou anotar tudo porque eu sei que vou precisar. Assim, a doença emocional, ela ainda não está bem definida no imaginário do cristão. Ou seja, ele acredita que pode tomar um remédio para dor de cabeça, né? Mas duvida se ele precisa tomar um remédio para depressão. Exatamente. Meu, é Então, ele muito real isso. então aí ele entra nesse negócio de será que é psicológico? Será que é espiritual? E aí É, acaba que não pedindo ajuda, acaba não indo atrás de um psicólogo, de um terapeuta. E isso é de suma importância, nós buscarmos ajuda, nós ir chamar amigos também e abrir devidos assuntos, né? sim, exatamente.
Assim, eu me sinto muito feliz, por um lado, porque eu vejo que hoje a igreja está abrindo um pouco mais espaço para esse diálogo de saúde mental, né? Está abrindo um pouco mais o leque para a gente falar sobre saúde mental, vendo a importância real disso. Mas, por outro lado, ainda tem, assim, muita resistência no meio dos cristãos pela crença mesmo, eu super entendo, né? A crença de cada um. E, e aí tem aquele estereótipo de, ai meu Deus, se eu tô com dor de cabeça, beleza, eu vou no médico, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Mas se eu tô com ansiedade, não vou tomar um remédio para ansiedade, sabe? Então tem esses tabus, assim, ainda que eu acredito que a gente tem que ir quebrando aos poucos mesmo, porque às vezes a gente tem que até respeitar, porque eu conheço muitas irmãs de idade, irmãos de idade, e eles têm esse pensamento, e assim, não é nem por maldade, sabe? É por. Enfim, às vezes na inocência acabam pensando isso, e eu entendo. Mas a gente tem sim que falar sobre isso dentro da igreja, falar que é extremamente normal um cristão ter depressão e buscar ajuda psicológica. Eu sei, eu já vi, na verdade, de perto, casos de pessoas que tiveram depressão, tiveram ansiedade e ficaram receosas de buscar ajuda profissional por medo de serem rotulados como incrédulos, como medrosos, como, sabe, muitas coisas, muitas coisas. Mas só de hoje a igreja estar abrindo um pouco mais, assim, o leque para falar disso, é um avanço, assim, surreal. Sim, Surreal mesmo. com Tem certeza. um comentário aqui da Tia Alice. A Tia Alice também viveu isso, gente. Minha tia procurou ajuda médica, mas preferiu procurar ajuda em Deus. Sofreu muito, mas Deus curou ela, no mesmo caso da Gia Amém. aqui. Mas ela reconhece que a ajuda psicológica é muito importante. Bom, muito, muito. Olha isso, gente. No meu pensar, Deus tinha me rejeitado. Gente, vocês têm noção da gravidade que é uma pessoa pensar isso? Misericórdia. Exatamente, o Ricardo aqui falou uma coisa importante. Depressão na época da igreja era coisa de demônio, não de doença. E quantas vezes até hoje a gente não vê coisas assim? Depressão é do diabo, é falta de fé, falta de Deus. Gente, se tem alguém aqui que está passando por um momento de depressão, um momento de ansiedade, você não é menos cristão por ter um transtorno depressivo, você não é menos cristão por ter um transtorno de ansiedade, nada disso. Isso não anula a sua fé em Deus. Não anula a sua fé em Deus. Você procurar ajuda psicológica, você precisar tomar um remédio para ansiedade. Gente, ansiedade é um negócio assim. Quem tem sabe os sintomas físicos que causam no corpo. Meu, parece que você vai morrer. Tem gente que até confunde com um transtorno de pânico mesmo. E muita gente não busca ajuda e aí fica piorando. Gente, a psicologia, Deus fez, a gente conversou aqui tanto que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus é criativo, então, o homem também é criativo, então Deus usa a ciência pode ser usada assim para glorificar Deus, e aí entra a psicologia, né? Acho que eu falei demais agora, dependendo da psicologia. Não, amiga. Pode continuar. Eu queria fazer uma pergunta para você. Sim, vamos lá. Diante de tantos problemas que nós passamos, né, a respeito disso, inclusive eu já tive depressão, como aqui eu disse, tem muita gente que também já passou por isso, e às vezes a gente entra naquele questionamento ou afirmação, na verdade, eu tô cansado da vida, eu tô cansado de tudo, eu não aguento mais. O que você diria para uma pessoa que está cansada? Sim. Essa questão, assim, de estar cansado, propriamente dito, é bem relativo, assim, porque às vezes o que me deixa muito esgotada não é o que deixa o meu amigo muito esgotado, não é, às vezes, a dor que me causa cansaço não é a mesma dor que causa cansaço em você, por exemplo. Mas tem coisas, sim, que podem ser feitas nesse sentido. E é realmente aquilo que a gente estava falando sobre dar significado àquilo que você está passando. Então, tem essa situação X que está me deixando extremamente cansada. É uma situação que você pode mudar, que você pode controlar, porque às vezes a gente está cansada de uma situação, a gente se coloca numa situação
E a gente vai continuar cansado, porque a gente tem, assim, autonomia para sair daquela situação, mas a gente não sabe. Aí você vai continuar cansado mesmo, não vai ter muito o Meu que Deus, fazer. é. Mas às vezes tem coisas que nós estamos extremamente cansadas, mas a gente tem que passar por aquilo. Às vezes uma enfermidade, são coisas que estão fora do nosso controle, né? E aí o que nos ajuda é aquilo lá da logoterapia do Viktor Frankl, né? Que é qual o significado que eu posso dar para isso? Qual o motivo que eu posso dar para isso? Vou falar assim uma experiência breve, vou citar um exemplo aqui. A gente passa por vários momentos difíceis na vida, né? Mas teve uma época ali da faculdade mesmo, tô terminando agora, né? Mas teve um momento ali que eu tava fazendo TCC, tava fazendo um monte de coisa junto e tava passando por problemas na minha vida pessoal. E aí o que, sabe, quando você tá tão cansado que fala, meu Deus, eu vou aguentar mesmo isso? Mas aí quando você dá um motivo para aquilo que você está passando, não, qual foi o motivo que me fez viver isso? Por que que eu quero viver isso? Qual o sentido? O que que eu posso extrair dessa situação? É o que te dá um gás. Não vai te isentar da dor, mas vai fazer com que aquilo que você está passando seja suportável de alguma forma, sabe? Não vai isentar você de sentir dor, mas vai te ajudar a suportar. Vai te ajudar a dar uma esperança. E isso é engraçado, porque assim, a gente está falando aqui muito sobre saúde mental e fé, e tem diversos estudos, diversas pesquisas já que falam sobre a conexão da espiritualidade e saúde mental. Então, a nossa espiritualidade, aqui não vou abordar só a fé cristã nesse caso, tá? Mas no nosso caso é a fé cristã. Mas a nossa espiritualidade é um fator de promoção e prevenção de saúde mental. Isso, assim, é nítido, é muito nítido, gente. Quando tem alguém que chega na terapia e ela tem fé em algo maior do que ela tem mais resiliência. Ela tem mais resiliência para passar por momentos difíceis, ela tem mais resiliência para enfrentar problemas. Isso, assim, é muito nítido. Então, a nossa saúde mental realmente está muito, muito ligada com a nossa fé, realmente. É isso aí mesmo. E assim, às vezes a gente tem que lembrar do sentimento original que nos faz querer avançar, né? Porque às vezes a gente só está É, acumulando tantos problemas, e nós esquecemos do real motivo que nos faz querer avançar, dar mais passos. E a gente não pode, no caso, desistir disso, a gente não pode desistir dos sentimentos originais, né? Se tem uma coisa que eu digo que é pra gente desistir, é desistir da necessidade de agradar a si mesmo, da necessidade de provar a si mesmo, né? uhum. Tem mais alguma coisa para falar, amiga? Olha, eu acho que foi praticamente tudo do que eu notei, hein? Foi até mais, eu acredito. Glória a Deus. Sobre a identidade, eu deixei bem aqui anotado Jeremias 29:11. Se você quer conhecer a Deus, se você quer se conhecer, na verdade, então conheça a Deus. Se você quer se conhecer, então conheça ao Senhor. E Jeremias diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. O versículo ele é até maior, né? Mas até então, Deus ele usa Jeremias para levar aí uma mensagem para o povo, que até então o povo estava em desobediência, o povo estava distante do Senhor. Óbvio que o povo ele não se esqueceu que existia um Deus, mas mesmo não se esquecendo que existia um Deus, eles ainda estavam praticando as coisas que desagradavam a Deus, né? Eles estavam ali praticando a idolatria e fazendo muitas coisas erradas. Então, assim, Deus permitiu que o rei Nabucodonosor pegasse essa galera e levasse cativos para a Babilônia, né? Só que Deus ele é tão bom, meu Deus do céu, que eles assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Não é pensamento mal, mas pensamento bom. Deus ele não queria